Boa tarde. Aula do ensino médio sobre interpretação de texto. Primeiro a gente vai ver o que é um texto. Texto são palavras escritas com ideias de uma pessoa, do autor. Eu posso estar criando um texto, né? O texto contém palavras, contém imagens, pode conter desenhos, podem conter gráficos, são textos. Eu posso recriar o texto, eu posso ler um texto de um determinado autor e posso recriar. É um texto? Também é um texto. Então, para a gente entender o que é um texto, ele é constituído por frases. As frases são diversas. Existem frases afirmativas, negativas, interrogativas, imperativas, exclamativas. Os detalhes das frases a gente vai entrar depois. Então, um texto basicamente é constituído por várias frases, certo? Frases sequenciadas. Uma frase explicando a outra. Se eu tiro uma frase de dentro de um texto, ele vai perder o sentido de alguma coisa. Porque quem escreve, escreve em códigos, certo? E os códigos servem para quê? Os códigos são as letras, são as palavras. Então, eu tiro uma frase do texto, ela vai ficar sem sentido nenhum para você que está lendo. Você vai ver que está faltando alguma coisa. Por isso que o texto ele é composto por várias frases e ele tem que ter coesão, certo? A coesão é quando eu escrevo uma frase e na próxima frase eu explico aquilo que eu gostaria de ter explicado na primeira, porém eu escrevi resumidamente. O texto vai levar o leitor a estabelecer uma relação com o autor. O autor escreveu um texto. Você está lendo aquele texto do autor, você vai ter uma relação com ele. Você vai sentir uma relação de você que está lendo com o autor que escreveu. Você sentindo isso, você vai ter como decodificar a mensagem que ele está passando. E decodificar é interpretar o texto que você está lendo, certo? Quando você pega um texto que tem várias perguntas, é porque o autor escreveu e ele quer descobrir se você interpretou, se você é capaz de transcrever, de decifrar, se você é capaz de analisar tudo aquilo que ele escreveu, certo? E nessa decodificação, você pode recriar, foi aquilo que eu falei, certo? A gente recria o texto, você pode remodelar, moldar, né? De acordo com o que você entendeu. Geralmente nas universidades, na escola, quando o professor pede, faça uma conclusão do texto que você leu. A conclusão é uma remodelação, na verdade. Você está remodelando um texto que você já leu, do autor, certo? Eu estou tentando seguir aqui a apostila, por isso que eu estou olhando para o notebook. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações muito importantes também para passar, para não esquecer nada, porque a aula online é diferente, né? Uma frase, já expliquei, ela está sempre dentro da outra. Uma frase está dialogando com a outra. Se você tira uma frase, você perde o sentido da leitura. Na interpretação, você deve compreender, identificar a ideia principal que o autor quer passar. Você identificou a ideia principal, aí você vai ser capaz de analisar as ideias secundárias. E as ideias secundárias são também de suma importância, porque o autor ele passa a ideia principal e na secundária ele vai te explicar, ele vai argumentar com o leitor a respeito daquilo que ele escreveu, entendeu? Então, a argumentação, a fundamentação e as explicações são fatos fundamentais dentro de um texto, ok? Para você fazer um texto, para você recriar, para você criar um texto, para você ler, para você ter fluência na leitura, para você interpretar com maior ênfase e maior sucesso, você tem que ter conhecimentos gramaticais. Você tem que saber as funções das preposições. Você tem que compreender as injunções, as pontuações, as preposições,
Então, gente, por que que no concurso pede interpretação de texto e tem a gramática, tem a parte da gramática, que nós temos que estudar verbos, preposições, pronomes, as injunções, que são muito importantes, os advérbios, as locuções adverbiais, tudo isso é de suma importância para que você consiga compreender o texto que você está lendo. Sem esses conhecimentos básicos da gramática, fica praticamente impossível de você compreender uma leitura de um texto, certo? Porque as injunções, as preposições, o uso dos verbos, os usos dos pronomes são facilitadores para a compreensão da nossa leitura. E você sabendo a classe gramatical de cada uma dessas palavras, vocês vão ter uma fluência leitora sensacional, ok? Não significa que um professor de letras, um professor fluente do 2º grau, do ensino médio, da faculdade de letras, detém totalmente o conhecimento gramatical. Isso é impossível, porque o estudo se faz dia a dia. As mudanças ortográficas, as mudanças gramaticais, as mudanças de interpretação textuais, elas são constantes na nossa vida. Por isso, devemos ler todos os dias, pelo menos um texto por dia. Livro, recomendo que vocês leiam um livro no mês, entendeu? Eu sei que é fraco, mas tem que... o tempo é fraco não, gente. O celular me tirou aqui um pouco do foco, que ele deu que está descarregando. Não é isso que eu quis dizer. Sei que o nosso tempo é corrido, todos corremos muito, mas sei também que se a gente apertar um pouquinho, diminuir um pouco o uso nas redes sociais, a gente consegue isso, certo? Leitura é super importante. O intertexto, né? Aí o intertexto fala aqui, né, que o texto apresenta referências diretas ou indiretas dos autores ou através de citações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto, certo? Então, assim, o autor coloca a ideia dele e faz algumas citações de outros autores para poder exemplificar dentro daquilo que ele está pensando. Isso é um intertexto. É um texto dentro de outro texto, ok? É fundamental também. Aí a gente vai voltar lá na interpretação de texto, que na apostila está escrito que o objetivo da interpretação de um texto é a identificação da sua ideia principal. Isso eu já falei, né? Você identifica a ideia principal, que fica mais fácil para você localizar as secundárias, certo? Lá no início também, a gente viu, né, codificar e decodificar. A codificação são as letras, as frases, os sinais, os números, as tabelas, os gráficos, os panfletos, os desenhos. Isso são códigos. A decodificação é a minha interpretação daquele código, a minha leitura, como se eu consigo ler aquele código, se eu consigo entender. Isso é decodificar, tá? Eu vou e volto porque a interpretação de texto, ela gera várias pontes para que eu possa caminhar e retomar, ok? Então, vamos lá. Quando você escreve um texto, ele tem que ter coesão e coerência. Tá, o que é coesão? Então, a coesão, ela vem de uma articulação gramatical, igual eu já acabei de explicar para vocês. Tem que haver essa articulação gramatical, certo? Ela é feita a partir da conexão entre os elementos textuais. Acabei de falar, preposição, conjunção, advérbio, locução adverbial. Então, a coesão, ela precisa da gramática. Tem que ter a gramática para haver uma coesão, uma organização das ideias, certo? A coesão é a organização básica das suas ideias dentro da gramática da língua portuguesa. E a coerência? O que é a coerência, né? A coerência é a relação lógica das ideias de um texto. Então, eu vou escrever um texto. Eu tenho que ter uma lógica para escrever esse texto. Eu não posso escrever ele aleatoriamente. Então, a coerência é isso. Eu vim organizando as minhas ideias de acordo com aquilo que eu estou pensando. Vou citar um exemplo. Vamos supor que eles eu dou para os meus alunos uma interpretação de texto. Eu dou um desenho do ciclo da natureza da água, né? Que a água
Tá no rio, evapora, sobe em forma de vapor, condensa e volta e cai em forma de chuvas. Eu dou esse esquema desenhado e peço para eles produzirem um texto. Os alunos vão lá e literalmente viajam na maionese. Em vez deles escrever sobre o círculo da água na natureza, eles vão escrever sobre as enchentes, eles vão escrever sobre outras coisas que não tem nada a ver ali. Então isso é o quê? Falta de coerência. A interpretação, você tem que ter coerência aquilo que você está lendo, certo? O que você precisa nessa interpretação de texto, que eu já dei essa aula e já falei? Você tem que ter letramento. O que é letramento? Letramento é visão de mundo. Você tem que ter uma visão ampla de mundo. Para ter esse conhecimento de mundo, você tem que ler muito, você tem que se informar muito, você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Aí você vai conseguir ter coerência, ver a coerência, enxergar mais longe, tá? Aí você vai ter um conhecimento argumentativo. É onde quando você vê uma coisa, você não aceita, porque você já viu diferente, você quer daquela forma que você viu, e você vai ter argumentos para falar. Então, temos os textos argumentativos aí, e esses textos, eles nos mostram, assim, nitidamente, o que o autor quer nos levar a pensar. São textos argumentativos, certo? Agora, a incoerência compromete a clareza do discurso e a eficácia leitora. Então, se você escreve um texto que não tem coerência, ela vai comprometer totalmente a clareza do seu discurso. Até para eu falar. Se eu não tiver um conhecimento daquilo que eu estou falando, eu não vou ter clareza, certo? Então, assim, eu dei aula de letras lá em São Paulo, em 1998, né? Tem mais de 20 anos que eu dei essas aulas. Dei de português e inglês. E depois de lá pra cá, trabalhei 20 anos com o 5º ano no Cônego Ulisses e 10 anos lá na Vereador Zé Alvarenga com o 2º ano e 4º ano. Então, o que acontece? As ferramentas enferrujam. Elas enferrujam. Para eu estar dando uma aula para vocês, eu tenho que estar lendo, eu tenho que estar pesquisando, eu tenho que estar buscando, para quando eu falar, eu ter clareza naquilo que eu estou falando. E quando você lê um texto, para você identificar a coerência do autor, ele também tem que ter transmitido o texto dele com coerência, com clareza, senão nós não vamos conseguir interpretar o que ele escreveu, certo? Aí aqui vem falando, né? O que você deve ter para uma boa interpretação de texto? Primeiro, identificar os elementos fundamentais de uma argumentação. Ou seja, você tem que focar, identificar a ideia principal do texto. Comparar as relações de semelhança ou diferença entre as situações de texto. Geralmente no concurso vem texto 1, texto 2. Eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Uns vêm escritos em textos narrativos, outros vêm em gráficos, ou vêm em panfletos. E vai perguntar o que o texto tem em comum, o que o texto tem diferente. Vocês têm que ter a leitura apurada, a interpretação apurada, para estar identificando e marcando, assinalar a alternativa correta. Porque os textos, eles vão ser comparativos. Vai ter muitas comparações, vai haver muitas comparações dentro da prova de português e interpretação textual. Então, como fazer? Treinar a leitura, ler muito, fazer muito simulado na internet, imprimir simulado, fazer na internet, imprimir. Quem não tiver internet, imprime. Quem não tiver como imprimir, sabe? Correr atrás, ler. Leitura é a chave. E outra coisa, lá no concurso, o mínimo que vocês têm que ler um texto é 3 vezes, o mínimo, para vocês conseguirem ter uma interpretação suscetível, com sucesso, muito sucesso e sequenciada. Então, a leitura ela é fundamental na hora de interpretar. A leitura vai te levar à compreensão. A leitura vai te levar a você entender a coesão, a coerência dos fatos, ok? Vamos continuar então. Comentar. Relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade. Esse já é o conhecimento de mundo que eu acabei de falar. Você tendo uma visão de mundo, você vai conseguir
estabelecer uma relação entre a realidade e entre aquilo que você leu. Você vai conseguir estabelecer essa relação, se você tiver conhecimentos prévios. O que são esses conhecimentos prévios? São os conhecimentos que você adquire no seu dia a dia. Ou seja, através da internet, da televisão, do jornal, de uma revista, de uma leitura de textos, de tudo que você puder sugar para si no seu dia a dia. Isso é muito importante. Você tem que estar sempre focado, sempre antenado. Você vai prestar um concurso, você quer passar. Se você quer passar, você tem que correr atrás. Você tem que lutar, você tem que estudar, você tem que ler. Não adianta você falar que vai prestar e chegar lá não estudar. Não adianta nada, você vai perder seu tempo e seu dinheiro. Então você tem que ter foco. Foca, estuda, lê, participa de tudo. Facebook, Instagram, Google, notícias do UOL, WhatsApp, tudo que você puder assimilar, você vai assimilando. Porque não vai ser excedente, sempre vai faltar. Sempre falta alguma coisa. Resumir. As ideias centrais ou secundárias. Conclusão de texto. Você leu o texto, faz uma conclusão, faz um resumo, dá a sua opinião, dá a sua ideia. Isso é importante para você adquirir competência de interpretação de texto. Parafrasear, reescrever os textos com outras palavras, certo? Com suas palavras ou com outras palavras de outro autor similar. Parafrasear é isso, é você pegar a ideia e colocar ela com outras palavras. Condições básicas que você tem que ter para interpretar. Isso está na apostila, tá, gente? Estou lendo na apostila. Faça necessário o conhecimento histórico literário, escolas de gêneros literário, estrutura de texto, leitura e prática. Conhecimento gramatical. Leitura e prática é você ler todos os dias. Isso é a leitura que traz a prática, certo? E o conhecimento gramatical, nós vamos ter que adquirir ele aqui. Porque esse conhecimento gramatical é de suma importância para a leitura, para a conclusão, para a interpretação, para a coerência, para a coesão, para você entender, para você responder. Precisamos da gramática. A gramática é que vai nos levar a uma interpretação limpa, uma interpretação clara, objetiva. Quais são os erros de interpretação? Aí tem uma que está até entre aspas. Viagem, né? Que eu falei. Você vai ler um texto, de repente você viaja. Não tem nada daquilo que... Ali não tem nada daquilo que você pensou. Você viajou. Então, centra, foca, lê de novo. 3 vezes no mínimo cada texto. Para que você não venha ficar viajando no texto. Tá? Você vai sair da ideia do autor e vai colocar a sua. Às vezes, você lê um texto e você não está fazendo a interpretação de acordo com aquilo que o autor perguntou. Você está dando a resposta de aquilo que você acha que deve ser. E não é bem assim. Nós temos exemplos aqui de acho que é uma charge do menino no computador, que os pais falam para ele que ele está passando muito tempo no computador. O que acontece? Para o autor, na frase dos pais, está claro, tá? Está muito clara a resposta. Mas para nós que estamos vendo, se nós formos analisar a questão A, B, C, D e E, para mim, eu vou achar que todas estão corretas. Porque o computador, ele diminui a familiaridade ali da criança, né, em casa, diminui o tempo de estudo da criança, a criança come menos porque está no computador. Então, são várias opções que nos leva, né? O leitor leva o leitor a interpretar de acordo com o quê? Com a minha visão. Mas eu não posso interpretar de acordo com a minha visão. Eu tenho que interpretar de acordo com a visão do autor. Porque foi ele que escreveu a pergunta, foi ele que fez, e eu tenho que saber qual foi a intenção dele quando ele perguntou. E eu tenho que analisar isso com subjetividade. O que é isso? Eu tenho que prestar atenção nos verbos, nas injunções, nos advérbios, nos verbos, nos pronomes, para me ver o que é. Uma palavra só lá nessa charge já mostrou qual era a resposta correta. Eu vou ver se eu chego lá depois para estar explicando para vocês. Aliás, eu acho que eu vou lá agora. Só um minutinho aqui que eu chego lá rapidinho. Quer ver qual que é? É na apostila de vocês. Na questão
Número 6, questão número 6. Os pais falam assim: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Fala pro filho. Aí o filho: não é verdade. E enche de sinaizinhos gráficos na frente do comentário dele. Tá, eu estou lendo e visualizando isso tudo. Mas o autor fez a pergunta de acordo com o que os pais falaram. Então vamos prestar atenção. No caso da charge, a crítica é feita à internet. Qual é a crítica feita à internet? Qual foi essa crítica? A criação de uma dependência tecnológica excessiva? Sim. A falta de exercícios físicos nas crianças? Sim. O risco de contatos perigosos? Sim. O abandono dos estudos regulares? Sim. A falta de contato entre os membros da família? Sim. De acordo com o que eu li lá, com a minha visão, todas essas aqui encaixam ali. Por quê? A criança está com falta de contato com os membros da família porque eles estão reclamando. O abandono dos estudos regulares porque está no computador lá dentro toda hora. O risco de contato perigoso pode ser porque ele tenha contato com um adulto que vai colocar ele em risco. A falta de exercício físico porque ele fica sentado o tempo todo na frente do computador? Pode ser. Mas qual que é a correta? É a A. Por que que é a A? A criação de uma dependência tecnológica excessiva. Olha o advérbio de intensidade. Achamos que você passa tempo demais. A palavra demais nos mostra que a resposta correta é a letra A. Tecnológica excessiva. A palavra excessiva e a palavra demais estão ligadas. Por isso, a resposta correta é a letra A. Então, fui aqui para explicar para vocês que o conhecimento gramatical nos leva à resposta corretíssima da questão. Por isso que eles colocaram no edital várias coisas de gramática, verbo, pronome. Nós vamos ter que ver eles todos, sim. Por quê? Para melhorar a nossa interpretação pessoal. Redução é o oposto da extrapolação. Quando você extrapola, é porque você vai além. E a redução é quando você vai a menos, você tem pouca atenção, você fica desatento, aí você viaja também. Então, tudo na interpretação de texto, você tem que estar sempre atento, certo? Aí tem algumas dicas para melhorar a interpretação de texto que vocês podem ler, tá? E a maior delas, que está aí também, é ler um texto no mínimo 3 vezes para que vocês possam interpretar com muito sucesso, tá bem? E essa foi a nossa primeira aula. Volto segunda-feira com mais uma aula para vocês. A gente vai ler os textos da apostila, vai estar respondendo e discutindo as respostas, ok? Um bom final de semana para todos.